Você acreditaria se eu dissesse que após os 50 anos é possível recuperar ereções fortes e naturais como as de um jovem de 20 anos, sem remédios, sem dor, sem custos, apenas tocando certas partes do corpo por alguns segundos todos os dias? Parece uma história difícil de acreditar, não é? Mas isso não é magia. É um segredo muito real, validado tanto pela medicina moderna quanto pela medicina tradicional, que já ajudou milhares de homens a recuperarem sua vitalidade masculina sem precisar de qualquer medicamento. O mais interessante é que esses pontos não estão onde você provavelmente imagina, e o efeito vem das coisas mais suaves e naturais. Certamente, você já acordou pela manhã e sentiu que seu corpo não respondia como antes, talvez com um pouco de frustração, ou, antes de um momento íntimo, sentiu ansiedade, procurando apressadamente por uma pílula azul, torcendo para que funcionasse, mas preocupado com efeitos colaterais, como tontura, rosto vermelho ou coração acelerado. Se está sentindo com a cabeça agora, continue comigo. O que vou compartilhar não é apenas conhecimento, mas pode ser um ponto de virada silencioso para o resto da sua vida. Meu nome é Dr. João Mendes. Nos últimos 30 anos, trabalhei com milhões de homens, aqueles que escondem suas preocupações em silêncio, temendo parecerem fracos ou ultrapassados, mas com algumas pequenas mudanças que qualquer um pode fazer, eles voltaram a se sentir poderosos e confiantes. Hoje, quero revelar uma técnica especial que chamo de 3 pontos de ouro. São 3 pontos no corpo que, quando estimulados corretamente, podem reativar o sistema nervoso e a circulação sanguínea, que ficam mais lentos com o tempo, sem remédios, sem ajuda de terceiros. Apenas você, em um momento tranquilo por alguns minutos diários. O mais importante é que a maioria dos homens nunca aprendeu a cuidar naturalmente da sua saúde fisiológica. Quando surge um problema, eles ficam em silêncio ou buscam soluções rápidas e arriscadas. Mas hoje, quero que experimente um caminho diferente, suave, seguro e com resultados visíveis desde a primeira tentativa. Em breve, vou guiá-lo passo a passo pelo método dos 3 pontos de ouro de forma simples e adaptada para homens acima dos 50 anos. Mas antes de começar, um pequeno pedido. Se você realmente deseja uma mudança e está pronto para deixar a frustração para trás, este vídeo será algo que você vai querer salvar e revisitar. Se o tema deste vídeo é relevante para você, deixe o número 1 nos comentários. Se ainda não é o momento, deixe o número 0. Esse feedback me ajuda a criar conteúdos melhores para você. Se está pronto para enfrentar essa preocupação silenciosa, o próximo passo é entender por que o corpo muda com a idade. Compreender a causa certa é essencial para escolher a recuperação certa. O que acontece no corpo de um homem após os 50 anos? Por que, mesmo com o coração cheio de amor, o corpo parece não cooperar mais? Muitos acreditam que a queda na função fisiológica após os 50 anos é inevitável, parte natural do envelhecimento. Mas a verdade é outra. A idade é apenas uma pequena peça do quebra-cabeça. Alguns homens sentem cansaço já aos 40, enquanto outros, aos 70, transbordam vitalidade e confiança na vida. Afinal, qual é a diferença? A resposta está em sistemas delicados do corpo, muitas vezes ignorados: o sistema nervoso e a circulação sanguínea. O corpo humano é uma máquina incrível. Quando jovem, um olhar carinhoso ou um toque leve já desencadeia uma resposta imediata, graças ao sistema nervoso parasimpático, que age como um freio,
relaxando o corpo e permitindo que o sangue flua para o pênis, mantendo a ereção naturalmente. Mas com a idade, o estresse, a ansiedade e as pressões da vida ativam constantemente o sistema nervoso simpático, como um carro acelerando sem parar. Isso deixa pouco espaço para o sistema parasimpático funcionar, e é por isso que, mesmo com desejo e amor, o corpo não responde. É como chamar um táxi, mas o GPS está com defeito e ele nunca chega. Lembro-me de um caso marcante. O senhor Antônio, de 72 anos, era um antigo comerciante de vinhos do Douro. Quando teve dificuldades financeiras na família, ele enfrentou noites sem sono e dias cheios de preocupações. Quando confessou que as manhãs já não eram como antes, percebi que seu corpo não estava quebrado, mas sobrecarregado pelo estresse. A circulação sanguínea também é essencial. O sangue preenche os corpos cavernosos do pênis, criando a ereção. Em jovens, os vasos são flexíveis e o sangue flui com força. Após os 50, os vasos endurecem, perdem elasticidade e a testosterona diminui, tornando as respostas mais lentas e menos intensas. Imagine uma mangueira nova com água fluindo forte. Uma mangueira velha cheia de sedimentos deixa a água fraca e instável. Se a válvula na base do pênis não funciona bem, o sangue não se mantém e a ereção desaparece. Mas a boa notícia é que o corpo ainda tem capacidade de recuperação. Mesmo com vasos envelhecidos e menos hormônios, com as técnicas certas, é possível revitalizar esse sistema. Quais são os erros mais comuns dos homens e por que essas escolhas aparentemente inofensivas podem piorar a situação? Muitos homens buscam o caminho mais rápido, mas isso os prende em um ciclo vicioso. O uso excessivo de medicamentos para disfunção erétil. Eles parecem práticos e eficazes, mas escondem riscos silenciosos. Lembro do Sr. Manuel, de 65 anos, um antigo pescador de Cascais. Quando começou a ter dificuldades, recorreu a pílulas que prometiam juventude. No início funcionaram, mas meses depois ele sentia o coração disparar, tonturas, rosto vermelho e coração acelerado. Cada dose era como uma aposta. O pior foi que ele perdeu a confiança em si mesmo, incapaz de se aproximar da esposa sem a pílula. O homem vibrante que ele era tornou-se ansioso e calado. Essa não é só a história de Manuel. Muitos homens optam por automedicação, comprando remédios por indicação de amigos ou, pior, em anúncios online duvidosos. Por vergonha, evitam médicos e não compartilham com a família, prolongando o problema. Outro erro comum é tratar a função fisiológica como um problema isolado, apenas lá embaixo. Mas o corpo não funciona assim. A mente, as emoções e o espírito influenciam diretamente a resposta física. Se há ansiedade ou distanciamento no relacionamento, nenhum remédio trará resultados plenos. Homens não são fracos. Às vezes, estão apenas exaustos. Não é que não amem as suas esposas, mas falta energia para expressar. Um simples olhar de confiança ou segurar a mão da parceira pode reacender o corpo mais do que qualquer pílula. Então, se busca melhorar sua saúde fisiológica, não pense apenas em remédios. Pense em si mesmo, no seu coração e no seu relacionamento. A felicidade não está em uma pílula, mas em cuidar do corpo e das emoções de forma completa. Qual é a abordagem holística para recuperar a vitalidade na meia-idade sem compromissos? Quando falamos de saúde fisiológica, muitos focam em resultados imediatos. Funciona, é rápido. Mas esquecem que o corpo não é um interruptor, é uma orquestra complexa, onde cada parte, cada emoção, cada batida do coração
tem sua voz. Em vez de buscar resultados imediatos, que tal começar com uma perspectiva diferente? Veja isso como uma jornada suave e natural, que vem de dentro, não para voltar aos 30 anos, mas para permitir que o corpo recupere o seu ritmo natural. O corpo humano é um sistema admirável. Emoções positivas expandem os vasos sanguíneos. Uma respiração profunda ajuda o sistema parasimpático a funcionar melhor. 1 minuto de pausa verdadeira aumenta a circulação e relaxa os músculos. Tudo isso começa de dentro, sem remédios ou máquinas. A saúde fisiológica não é apenas uma questão lá embaixo. É o resultado da harmonia entre mente e emoções, sistema cardiovascular, nervos e paz interior. O homem verdadeiramente saudável não é apenas aquele que consegue por um momento, mas que entende seu corpo, vive em harmonia com ele e mantém uma confiança inabalável. Se você já se sentiu ansioso, fora de controle, ou se culpou por mudanças indesejadas, seja gentil consigo mesmo. No momento em que começa a ver seu corpo como um companheiro, você já está no caminho certo para a recuperação. E eu estarei com você nessa jornada. Se este vídeo ressoou com você, deixe um comentário compartilhando o que mais te tocou. Sua jornada pode inspirar outros que estão enfrentando o mesmo silêncio. E não se esqueça de se inscrever no canal Gênio Diferente, GND, para mais conteúdos que transformam vidas. Juntos, podemos quebrar os tabus que nos aprisionam. Capítulo 1. A sombra do silêncio. Quando o corpo se cala. A vida é feita de ciclos. Nascer, crescer, florescer e, eventualmente, sentir os primeiros sinais de que algo está mudando. Para muitos homens, essa transição não acontece de forma visível ou dramática. Ela chega silenciosamente como uma névoa matinal que cobre a paisagem sem aviso prévio. Há uma manhã, em particular, que marca o início dessa jornada para muitos homens. Uma manhã em que o despertar não traz a mesma vitalidade de antes. O corpo, que sempre respondeu com prontidão, agora parece estranho, distante, quase alheio. É nesse momento que a primeira sombra do silêncio se instala. O silêncio do corpo não é apenas físico. Ele ecoa na mente, nas emoções, na identidade. Porque para um homem, a vitalidade não é apenas uma função biológica. É parte de quem ele é, de como ele se vê no mundo. Quando essa vitalidade começa a diminuir, é comum que o primeiro impulso seja o de ignorar, de negar. Afinal, se não falarmos sobre isso, talvez não seja real. Talvez seja apenas cansaço, estresse, uma fase passageira. Mas os dias se tornam semanas, as semanas se tornam meses, e o silêncio se torna mais pesado, mais presente. A sociedade não ajuda. Vivemos em um mundo que valoriza a juventude, a força, a performance. O envelhecimento é visto como um declínio, uma perda, não como uma nova fase com suas próprias virtudes e sabedorias. Os homens são ensinados desde cedo a serem fortes, a não demonstrar vulnerabilidade, a resolver problemas sozinhos. Como então admitir que algo tão íntimo, tão fundamental, está mudando? Muitos homens se refugiam no trabalho, em hobbies, em qualquer coisa que os distraia dessa realidade incômoda. Outros buscam soluções rápidas, mágicas, promessas de que tudo voltará a ser como antes. Mas poucos se permitem realmente parar, sentir e compreender o que está acontecendo.
O que muitos não percebem é que esse silêncio do corpo é, na verdade, uma mensagem, uma chamada para prestar mais atenção, para cuidar de forma diferente, para se reconectar consigo mesmo de uma maneira mais profunda e autêntica. O corpo humano é uma máquina extraordinária, capaz de adaptações incríveis, mas como qualquer máquina complexa, precisa de manutenção, de ajustes, de compreensão. Quando algo não funciona como antes, não é um sinal de que está quebrado, mas de que precisa de uma nova forma de cuidado. A medicina moderna muitas vezes trata os sintomas, mas não as causas. Oferece soluções imediatas que mascaram o problema, mas não resolvem em sua essência. É como colocar um curativo numa ferida que precisa de limpeza e cuidado profundos. Mas existe outra abordagem, uma que vê o corpo não como um conjunto de peças separadas, mas como um sistema integrado, onde mente, emoções e físico estão intrinsecamente conectados. Uma abordagem que entende que a vitalidade não é apenas uma questão de hormônios ou fluxo sanguíneo, mas de equilíbrio, de harmonia, de conexão. Neste capítulo, vamos explorar as causas profundas desse silêncio do corpo, os erros comuns que muitos homens cometem ao tentar lidar com ele e como podemos começar a ouvir as mensagens que nosso corpo está nos enviando. Porque a verdade é que o corpo nunca cala sem motivo. Ele sempre está tentando nos dizer algo. E quando aprendemos a ouvir, a compreender e a responder de forma adequada, o silêncio pode se transformar novamente em diálogo, em vitalidade, em vida. A jornada para recuperar a vitalidade não é sobre voltar no tempo, mas sobre redescobrir a essência de quem você é em qualquer idade. É sobre entender que cada fase da vida tem suas próprias belezas, seus próprios desafios e suas próprias formas de expressão. E tudo começa com a coragem de quebrar o silêncio, de olhar para dentro sem medo e de se permitir ser humano em toda a sua complexidade e magnificência. Quando um homem atinge os 50 anos, o seu corpo já passou por inúmeras transformações. Algumas visíveis, outras não. A pele perde elasticidade, os cabelos podem ficar grisalhos ou rarear. A energia não é mais a mesma. Mas nenhuma dessas mudanças costuma ser tão perturbadora quanto aquela que acontece no silêncio do quarto, na intimidade do relacionamento. A disfunção erétil não é apenas um problema físico. Ela atinge o cerne da identidade masculina, a autoestima, a confiança. É como se uma parte fundamental de quem você é, de repente se tornasse incerta, instável, inatingível. Muitos homens descrevem esse momento como um despertar em um corpo estranho, um corpo que não reconhecem mais, que não respondem como antes. É uma sensação de perda, de luto por algo que nem sempre souberam valorizar quando tinham. O que poucos entendem é que essa mudança não é aleatória, nem é um castigo pela idade. Ela é o resultado de anos, às vezes décadas, de pequenas negligências, de estresse acumulado, de emoções não processadas, de hábitos que pareciam inofensivos, mas que juntos criaram um desequilíbrio no sistema. O corpo humano é uma máquina incrivelmente resiliente. Ele pode suportar anos de maus tratos, de alimentação inadequada, de sedentarismo,
de estresse crônico e ainda assim funcionar de forma aparentemente normal. Mas chega um ponto em que os sinais não podem mais ser ignorados. O corpo começa a falar, e se não for ouvido, ele grita. A disfunção erétil é muitas vezes esse grito. É o corpo dizendo: algo precisa mudar. Preste atenção. Cuide de mim. Infelizmente, a resposta mais comum é tentar silenciar esse grito com medicamentos, com soluções rápidas que prometem resolver o problema sem que nada mais precise mudar. Mas é como colocar um curativo numa fratura que precisa de limpeza e cuidado profundos. Mas existe outra abordagem, uma que vê o corpo não como um conjunto de peças separadas, mas como um sistema integrado, onde mente, emoções e físico estão intrinsecamente conectados. Uma abordagem que entende que a vitalidade não é apenas uma questão de hormônios ou fluxo sanguíneo, mas de equilíbrio, de harmonia, de conexão. A jornada para recuperar a vitalidade não é sobre voltar no tempo, mas sobre redescobrir a essência de quem você é, em qualquer idade. É sobre entender que cada fase da vida tem suas próprias belezas, seus próprios desafios e suas próprias formas de expressão. E tudo começa com a coragem de quebrar o silêncio, de olhar para dentro sem medo e de se permitir ser humano em toda a sua complexidade e magnificência. Quando um homem atinge os 50 anos, seu corpo já passou por inúmeras transformações. Algumas visíveis, outras não. A pele perde elasticidade, os cabelos podem ficar grisalhos ou rarear, a energia não é mais a mesma. Mas nenhuma dessas mudanças costuma ser tão perturbadora quanto aquela que acontece no silêncio do quarto, na intimidade do relacionamento. A disfunção erétil não é apenas um problema físico. Ela atinge o cerne da identidade masculina, a autoestima, a confiança. É como se uma parte fundamental de quem você é, de repente se tornasse incerta, instável, inalcançável. Muitos homens descrevem esse momento como um despertar em um corpo estranho. Um corpo que não reconhecem mais, que não respondem como antes. É uma sensação de perda, de luto por algo que nem sempre souberam valorizar quando o tinham. O que poucos entendem é que essa mudança não é aleatória, nem é um castigo pela idade. Ela é o resultado de anos, às vezes décadas, de pequenas negligências, de estresse acumulado, de emoções não processadas, de hábitos que pareciam inofensivos, mas que juntos criaram um desequilíbrio no sistema. O corpo humano é incrivelmente resiliente. Ele pode suportar anos de maus tratos, de alimentação inadequada, de sedentarismo, de estresse crônico e ainda assim funcionar de forma aparentemente normal. Mas chega um ponto em que os sinais não podem mais ser ignorados. O corpo começa a falar e, se não for ouvido, ele grita. A disfunção erétil é, muitas vezes, esse grito. É o corpo dizendo: algo precisa mudar, preste atenção, cuide de mim. Infelizmente, a resposta mais comum é tentar silenciar esse grito com medicamentos, com soluções rápidas que prometem resolver o problema sem que nada mais precise mudar. Mas é como colocar um band-aid em uma fratura. Pode esconder o problema por um tempo, mas não vai curá-lo. O que muitos homens não percebem é que a solução não está em forçar o corpo a responder como antes, mas em entender por que ele parou de responder. Em identificar as causas profundas, os desequilíbrios, os padrões que levaram a esse ponto. E essas causas são raramente apenas físicas. Elas estão entrelaçadas com emoções, com relacionamentos, com crenças, com estilo de vida.
Um homem que vive sob constante estresse, que não se permite relaxar, que carrega o peso do mundo nos ombros, dificilmente terá um corpo que responda com vitalidade e prontidão. Um homem que não se sente conectado com sua parceira, que não se comunica abertamente, que não permite a vulnerabilidade, também encontrará dificuldades nessa área. Porque a intimidade não é apenas física, ela é emocional, espiritual, energética. O primeiro passo para quebrar o silêncio do corpo é reconhecer que ele está tentando nos dizer algo. É olhar para além do sintoma e buscar as causas. É ter a coragem de perguntar: o que meu corpo está tentando me comunicar? O que precisa mudar em minha vida, em meus hábitos, em meus relacionamentos? Essa não é uma jornada fácil. Requer honestidade, vulnerabilidade, disposição para mudar. Mas é uma jornada que vale a pena, porque não leva apenas à recuperação da função física, mas a uma vida mais plena, mais autêntica, mais equilibrada. No próximo segmento, vamos explorar as causas específicas que levam a esse silêncio do corpo e como podemos começar a desvendar os mistérios que ele guarda, porque a verdade é que o corpo nunca cala sem razão, e quando aprendemos a escutar sua linguagem, descobrimos caminhos para a cura que jamais imaginamos ser possíveis. A ciência tem avançado enormemente na compreensão do corpo humano, mas ainda há muito que não sabemos ou que não valorizamos devidamente. Um dos aspectos mais fascinantes e subestimados do corpo humano é a capacidade de se comunicar conosco, através de sensações, sintomas e sinais. Quando um homem começa a experimentar dificuldades eréteis, seu corpo está enviando uma mensagem clara de que algo em seu sistema interno está desequilibrado. E, infelizmente, em nossa sociedade moderna, aprendemos a ignorar esses sinais, a suprimi-los com medicamentos ou a envergonhar-nos deles como se fossem um sinal de fraqueza. Mas o que aconteceria se, em vez de tentar silenciar esses sinais, nós os escutássemos atentamente? Se os víssemos não como um problema, mas como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. O corpo humano é regido por sistemas complexos e interconectados. O sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema circulatório. Todos trabalham em harmonia para manter o corpo funcionando de forma otimal. Quando algo nesse equilíbrio é perturbado, o corpo nos avisa através de sintomas. No caso da função erétil, dois sistemas desempenham um papel fundamental: o sistema nervoso e o sistema circulatório. O sistema nervoso é dividido em duas partes principais: o simpático e o parasimpático. O sistema simpático é responsável pela resposta de luta ou fuga, ativando o corpo em situações de estresse ou perigo. Já o sistema parasimpático é conhecido como o sistema de descanso e digestão, responsável por relaxar o corpo e permitir funções como a digestão e, sim, as ereções. Em nossa sociedade moderna, a maioria das pessoas vive em um estado constante de ativação simpática. O estresse do trabalho, as preocupações financeiras, as pressões sociais, tudo isso mantém nosso corpo em alerta constante, pronto para lutar ou fugir. Nesse estado, o sistema parasimpático não consegue ativar-se apropriadamente e funções como as ereções tornam-se difíceis ou impossíveis. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. O motor pode estar funcionando, mas o carro não vai se mover como deveria. Além disso, o estresse crônico leva ao aumento do cortisol, um hormônio que, em níveis elevados, interfere na produção de testosterona, o hormônio sexual masculino essencial para a libido e a função erétil. O sistema circulatório também desempenha um papel crucial. Para que uma ereção ocorra, o sangue precisa fluir livremente para os corpos cavernosos do pênis, preenchendo-os e mantendo-os rígidos. Com a idade, os vasos sanguíneos podem se tornar menos flexíveis, mais estreitados pelo acúmulo de placas de colesterol, o que dificulta esse fluxo. Imagine tentar encher um balão de festa através de um canudinho fino e entupido.
Não importa quão forte você sopre, o balão não encherá adequadamente. Mas aqui está a boa notícia. O corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar e se equilibrar quando lhe damos as condições adequadas. Vasos sanguíneos podem se tornar mais flexíveis, o sistema nervoso pode aprender a relaxar, os hormônios podem voltar ao equilíbrio. Tudo isso requer uma abordagem holística, que leve em conta não apenas o corpo físico, mas também as emoções, a mente, os relacionamentos e o estilo de vida. É aqui que muitos homens erram. Eles buscam soluções rápidas e focadas apenas no sintoma, como medicamentos para disfunção erétil, sem olhar para as causas mais profundas. É como colocar um band-aid em uma fratura. Pode esconder o problema por um tempo, mas não vai curá-lo. O que propomos é uma abordagem diferente. Uma que veja o sintoma não como um inimigo a ser combatido, mas como um mensageiro a ser ouvido. Uma que busque entender as causas profundas do desequilíbrio e trabalhe para restaurar a harmonia do sistema como um todo. Isso não significa que a jornada será fácil ou rápida. Requer paciência, comprometimento e, muitas vezes, mudanças significativas no estilo de vida. Mas os resultados são muito mais duradouros e abrangentes, afetando não apenas a função sexual, mas a saúde e o bem-estar como um todo. No próximo segmento, vamos explorar em detalhes os 3 pontos de ouro, uma técnica simples, mas poderosa, que pode ajudar a reativar o sistema nervoso e a circulação sanguínea, restaurando a vitalidade masculina de forma natural e sustentável. Mas antes disso, é importante entender os erros comuns que muitos homens cometem ao tentar lidar com esse problema e como podemos evitá-los para não cair em ciclos viciosos que apenas pioram a situação. Lembro-me do caso de Carlos, um homem de 58 anos, executivo bem-sucedido, que chegou ao meu consultório frustrado e envergonhado. Ele havia começado a experimentar dificuldades eréteis há cerca de 1 ano, e a sua primeira reação foi procurar os remédios azuis, que ele comprava na internet sem prescrição médica. No início, eles funcionavam, mas com o tempo ele precisava de doses cada vez maiores para obter o mesmo efeito. Começou a experimentar efeitos secundários desagradáveis, como dores de cabeça e rubor facial. Pior ainda, ele começou a desenvolver uma dependência psicológica, sentindo-se incapaz de ter qualquer relação sem o medicamento. Sua autoestima despencou. Ele começou a evitar situações íntimas com sua esposa, criando uma distância emocional entre eles. O estresse adicional causado por essa situação apenas piorou seu problema físico, criando um ciclo vicioso. Quando finalmente decidiu buscar ajuda, estava convencido de que precisava de uma dose maior do medicamento ou de algo mais forte. Ficou surpreso quando sugeri uma abordagem completamente diferente, focada em restaurar o equilíbrio de seu corpo como um todo, em vez de apenas tratar o sintoma. Carlos é apenas um entre milhões de homens que caem nessa armadilha, buscando soluções rápidas que, a longo prazo, apenas agravam o problema. A boa notícia é que, com a abordagem correta, é possível reverter esse quadro e recuperar não apenas a função física, mas a confiança, a intimidade e a alegria de viver. A jornada começa com um passo simples, mas poderoso. A disposição de ouvir o que seu corpo está tentando lhe dizer e a coragem de responder de forma diferente, mais consciente e mais amorosa. Se você está pronto para dar esse passo, continue comigo. O que vem a seguir pode transformar não apenas sua vida íntima, mas sua saúde e seu bem-estar como um todo. E se você sente que este conteúdo está fazendo diferença em sua vida, deixe um comentário abaixo. Sua experiência pode inspirar outros homens a quebrarem o silêncio e buscarem a ajuda que merecem. Juntos, podemos criar uma comunidade onde a vulnerabilidade é vista não como fraqueza, mas como coragem. Capítulo 2. 3 pontos de ouro.
o despertar da essência masculina. A natureza é sábia. Em sua infinita complexidade, ela criou o corpo humano com pontos de poder, portais de energia que, quando ativados, podem desencadear processos de cura e revitalização extraordinários. Muitas civilizações antigas conheciam esses segredos. A medicina tradicional chinesa, a ayurvédica e diversas outras tradições milenares trabalhavam com esses pontos de energia para restaurar a saúde e o equilíbrio. Hoje, a ciência moderna está começando a redescobrir e validar o que essas tradições já sabiam há milênios. O corpo humano não é apenas uma máquina biológica, é um campo de energia, um sistema de informações e comunicações sutis, que, quando compreendido e respeitado, pode revelar caminhos surpreendentes para a cura. Neste capítulo, vamos explorar os 3 pontos de ouro, 3 portais específicos no corpo, que, quando estimulados corretamente, podem reativar o sistema nervoso e a circulação sanguínea, restaurando a vitalidade masculina de forma natural e poderosa. Esses pontos não são mágicos no sentido sobrenatural da palavra. Eles são biológicos, energéticos, e sua eficácia pode ser explicada tanto pela medicina tradicional chinesa quanto pela ciência moderna. O que os torna dourados é seu potencial transformador, sua capacidade de ativar processos profundos de cura com uma intervenção mínima e não invasiva. O primeiro ponto de ouro está localizado no topo da cabeça, no que a medicina tradicional chinesa conhece como ponto Bai Hui, ou ponto da coroa. Este ponto é considerado um dos mais poderosos do corpo, um centro de energia que conecta o corpo físico com a mente e o espírito. Na medicina tradicional chinesa, o ponto Bai Hui é conhecido por sua capacidade de elevar a energia, acalmar a mente e melhorar a circulação sanguínea no cérebro. Ele é frequentemente utilizado para tratar dores de cabeça, tontura, ansiedade, depressão e problemas de memória. Do ponto de vista da ciência moderna, essa área do couro cabeludo concentra uma grande quantidade de terminações nervosas e está próxima do córtex pré-frontal, uma área do cérebro associada a funções executivas, tomada de decisões e regulação emocional. Estimular suavemente este ponto pode ativar o sistema nervoso parasimpático, responsável por relaxar o corpo e permitir funções como a digestão e, sim, as ereções. Além disso, pode melhorar a circulação sanguínea no cérebro, aumentando o fluxo de oxigênio e nutrientes para essa região vital. O método para estimular este ponto é surpreendentemente simples. Basta usar as pontas dos dedos para tocar suavemente o topo da cabeça, fazendo movimentos circulares lentos por cerca de 30 segundos. Não é necessário pressionar com força, pelo contrário, o toque deve ser leve, quase como uma carícia. Muitos homens relatam uma sensação imediata de relaxamento e clareza mental após estimular este ponto. Alguns descrevem uma sensação de calor ou formigamento suave, seguida de uma profunda sensação de calma. Lembro-me do caso de Francisco, um músico de 73 anos, que chegou ao meu consultório desanimado, sentindo que sua melodia havia se silenciado. Ele havia sido um fadista conhecido em Lisboa, mas nos últimos anos, além de perder a vitalidade física, ele sentia que sua criatividade e sua alegria de viver também estavam diminuindo. Sugeri que ele começasse a estimular o ponto da coroa todas as noites antes de dormir, como um ritual de reconexão consigo mesmo. Inicialmente cético, ele concordou em tentar. Uma semana depois, ele ligou, sua voz vibrante de emoção.
Não apenas ele havia começado a sentir respostas físicas matinais que há anos não experimentava, mas sua mente estava mais clara, seu humor melhorado e até mesmo sua música estava fluindo novamente. É como se eu tivesse redescoberto uma parte de mim que eu pensava que estava perdida para sempre, ele me disse. Não é apenas sobre o sexo, doutor, é sobre sentir-se vivo novamente. A história de Francisco ilustra algo importante. Os 3 pontos de ouro não são apenas uma técnica para melhorar a função erétil. Eles são uma porta de entrada para uma vitalidade mais ampla, mais profunda, que afeta todos os aspectos da vida. O segundo ponto de ouro está localizado no abdômen inferior, cerca de 2 dedos abaixo do umbigo. Na medicina tradicional chinesa, este ponto é conhecido como Qi-Hai, ou Mar da Energia, e é considerado um dos mais importantes para a vitalidade masculina. Este ponto é o centro do que muitas tradições chamam de Dantian inferior, um reservatório de energia vital localizado no abdômen. Na medicina chinesa, é aqui que a energia essencial, ou Qi, é armazenada e distribuída para todo o corpo. Do ponto de vista anatômico, essa área está próxima do intestino delgado, da bexiga e de importantes vasos sanguíneos que irrigam a região pélvica. Estimular este ponto pode melhorar a circulação sanguínea para os órgãos reprodutivos, fortalecer os músculos do assoalho pélvico e equilibrar o sistema nervoso. O método para estimular este ponto é igualmente simples. Sente-se confortavelmente, coloque a palma da mão sobre o baixo ventre, cerca de 2 dedos abaixo do umbigo e faça movimentos circulares no sentido horário, por cerca de 30 segundos. Combine com respirações profundas, permitindo que o abdômen se expanda com cada inspiração. Muitos homens relatam uma sensação de calor ou energia se espalhando pelo abdômen e pela região pélvica após estimular este ponto. Alguns descrevem uma sensação de despertar nessa área, como se a energia que estava estagnada começasse a fluir novamente. Conheci José, um homem de 70 anos que havia dependido de medicamentos para disfunção erétil por anos. Cada encontro íntimo exigia planejamento antecipado e uma dose da medicação, o que criava ansiedade e tirava a espontaneidade de seu relacionamento. Sugeri que ele começasse a estimular o ponto do mar da energia diariamente, combinando com exercícios de Kegel para fortalecer os músculos pélvicos. Inicialmente cético, ele concordou em tentar. 3 semanas depois, ele voltou ao meu consultório, com um brilho nos olhos que não via há anos. Doutor, não precisei do remédio esta semana, ele me disse, sua voz cheia de incredulidade e alegria. E não foi apenas uma vez, foram várias vezes e cada vez foi melhor. Mas o que mais me tocou em sua história foi o que ele disse depois. Não é apenas sobre o físico, doutor. É sobre sentir que eu tenho controle novamente, que meu corpo me pertence e não a uma pílula. Essa história de José ilustra um ponto crucial. A verdadeira cura não é apenas sobre restaurar uma função física, é sobre restaurar a confiança, a autoestima, o senso de controle e autonomia sobre o próprio corpo. O terceiro ponto de ouro está localizado na sola do pé, em uma depressão logo abaixo do dedão. Na medicina tradicional chinesa, este ponto é conhecido como Yongquan, ou fonte que jorra, e é considerado o ponto onde a energia do corpo se conecta com a energia da terra. Este ponto é o início do meridiano do rim, que na medicina chinesa está associado à energia vital, à vontade e à vitalidade sexual. Estimular este ponto pode fortalecer os rins, melhorar a circulação nas pernas e na região pélvica e enraizar a energia do corpo. Do ponto de vista anatômico, esta área concentra uma grande quantidade de terminações nervosas.
e está conectada a importantes vasos sanguíneos que irrigam os pés e as pernas. Estimular este ponto pode melhorar a circulação geral do corpo, especialmente nas extremidades, e ativar o sistema nervoso parasimpático. O método para estimular este ponto é simples, mas requer um pouco mais de flexibilidade. Sente-se confortavelmente, curve-se e use o polegar para fazer movimentos circulares suaves na sola do pé, na depressão logo abaixo do dedão. Faça isso por cerca de 15 segundos em cada pé, combinando com respirações profundas. Se tiver dificuldade em alcançar os pés, pode usar uma bola de tênis ou um rolo de massagem para estimular este ponto, simplesmente rolando o pé sobre ele por alguns minutos. Muitos homens relatam uma sensação imediata de relaxamento e calor após estimular este ponto. Alguns descrevem uma sensação de energia subindo dos pés para o resto do corpo, como se uma fonte tivesse sido ativada. Lembro-me de Miguel, um homem de 68 anos que sofria de disfunção erétil há mais de uma década. Ele havia tentado diversos tratamentos, sem sucesso, e havia chegado a um ponto de resignação, acreditando que essa era uma parte inevitável do envelhecimento. Quando mostrei a ele o terceiro ponto de ouro, ele ficou cético. Como tocar no meu pé pode ajudar com um problema lá embaixo? Ele perguntou. Cético. Expliquei a conexão entre os pontos de acupressão, o sistema nervoso e a circulação sanguínea e sugeri que ele experimentasse por algumas semanas, sem expectativas. Para minha surpresa, ele ligou apenas 4 dias depois, sua voz trêmula de emoção. Doutor, algo aconteceu esta manhã, algo que eu não sentia há anos. Fraco, mas real, como um sinal de que estou voltando. 2 semanas depois, ele voltou ao consultório transformado. Não apenas sua função física havia melhorado significativamente, mas seu humor, sua energia e seu relacionamento com sua esposa também haviam se transformado. Ela notou a mudança antes mesmo que eu dissesse algo. Ela começou a sorrir mais, a tocar em mim com mais frequência. Foi como se ela sentisse que eu estava voltando. A história de Miguel ilustra algo fundamental. A vitalidade não é apenas uma função isolada do corpo. Ela está intrinsecamente conectada com nossos relacionamentos, nossas emoções, nosso senso de identidade. Quando uma parte melhora, todas as outras tendem a melhorar também. Os 3 pontos de ouro, quando trabalhados em conjunto, criam um efeito sinérgico poderoso. Eles formam um sistema completo para reativar a vitalidade masculina, trabalhando em diferentes níveis do corpo e da energia. O ponto da coroa acalma a mente e ativa o sistema nervoso parasimpático, criando as condições ideais para o relaxamento e a resposta erétil. O ponto do mar da energia fortalece o centro de poder do corpo, melhorando a circulação para a região pélvica e aumentando a energia vital. E o ponto da fonte da vida enraiza essa energia, conectando o corpo com a terra e ativando o fluxo sanguíneo desde as extremidades. Juntos, esses 3 pontos criam um circuito de energia e vitalidade que pode transformar não apenas a função sexual, mas a saúde e o bem-estar como um todo. O método para trabalhar com os 3 pontos de ouro é o que chamo de ritual dos 90 segundos de ouro. É um ritual simples, rápido, mas incrivelmente poderoso, que pode ser feito diariamente, preferencialmente pela manhã ao acordar ou à noite antes de dormir. Comece pelo ponto do mar da energia, abaixo do umbigo. Coloque a mão no baixo ventre e faça movimentos circulares no sentido horário por 30 segundos, respirando profundamente. Sinta o centro da vitalidade despertando como ondas suaves no mar. Em seguida, vá para o ponto da coroa, no topo da cabeça. Toque suavemente com as pontas dos dedos, como gotas de chuva, por 30 segundos. Sinta a mente acalmando, as preocupações se dissipando. Por fim, passe para o ponto da fonte da vida na sola dos pés. Massageie cada pé por 15 segundos, imaginando o sangue fluindo dos pés à pelvis.
quente e vivo. São apenas 90 segundos. Se tiver mais um minuto, sente-se em silêncio, feche os olhos e respire profundamente, sentindo a energia fluir como uma música suave através do corpo. A beleza deste ritual está na sua simplicidade e acessibilidade. Não requer equipamentos especiais, não custa nada, pode ser feito em qualquer lugar, a qualquer momento. E os seus efeitos, quando praticados com consistência, podem ser profundos e duradouros. A chave é a consistência. Como plantar uma semente, os resultados não aparecem imediatamente. Mas com cuidado diário, com paciência e confiança, a semente brota, cresce e floresce. Muitos homens me perguntam, é só isso? Apenas tocar nesses pontos pode realmente fazer diferença? Minha resposta é sempre a mesma. Tente. Experimente por 30 dias. Dê ao seu corpo a oportunidade de responder, de se reequilibrar, de se curar. E observe não apenas as mudanças físicas, mas as emocionais, as mentais, as relacionais. Porque a verdade é que os 3 pontos de ouro não são apenas uma técnica, eles são um convite. Um convite para se reconectar consigo mesmo, para ouvir seu corpo, para cuidar de si de uma forma mais profunda e mais amorosa. E nesse processo de reconexão, algo mágico acontece. Não apenas a vitalidade física é restaurada, mas a vitalidade da vida como um todo. A alegria, o entusiasmo, a paixão, o propósito, tudo isso começa a florescer novamente. Se você está pronto para experimentar essa transformação, comece hoje. Reserve 90 segundos do seu dia, encontre um lugar tranquilo e permita-se simplesmente ser. Toque esses pontos com intenção, com cuidado, com amor, e observe o que acontece. E se você sentir que esse conteúdo está fazendo diferença em sua vida, deixe um comentário abaixo. Sua experiência pode inspirar outros homens a embarcar nessa jornada de autodescoberta e cura. Juntos, nós podemos criar uma comunidade onde a vitalidade em qualquer idade não é apenas possível, mas celebrada. Se quiser aprofundar ainda mais seus conhecimentos sobre como despertar seu potencial financeiro e vitalidade de forma integral, recomendo o livro A Sabedoria Financeira de Deus, Despertando o Meu Gênio Financeiro, de Alberto Agostinho Jacalazzi. O teu milagre pode estar a um clique. Link na descrição. E para quem busca produtos que complementam essa jornada de vitalidade, visite a loja Imoio, www.imoio.com. Use o código GêNIO10 e ganhe 10% de desconto na sua primeira compra. Comece sua colheita de vitalidade hoje mesmo. Capítulo 3. Renascimento. A jornada da vitalidade recuperada. A vida é feita de ciclos: nascer, crescer, florescer, recolher-se e renascer novamente. Cada fase tem sua beleza, seus desafios, suas lições. E cada fase nos convida a nos reinventarmos, a redescobrirmos quem somos, além das definições limitadas que costumamos impor a nós mesmos. Para muitos homens, a meia-idade e o envelhecimento são vistos como um declínio, uma perda, um afastamento da vitalidade e do propósito. Mas, e se eu lhe dissesse que essa fase pode ser, na verdade, um renascimento? Uma oportunidade de se reconectar com uma forma mais profunda, mais autêntica de viver? Neste capítulo final, vamos explorar como os 3 pontos de ouro, combinados com outras práticas e mudanças no estilo de vida, podem levar não apenas à recuperação da função física, mas a uma verdadeira transformação da vida como um todo. Vamos ver como homens reais, com histórias reais, encontraram nesse caminho não apenas a solução para um problema físico, mas uma nova forma de estar no mundo. A jornada da vitalidade recuperada não é linear. Ela tem seus altos e baixos, seus momentos de dúvida e de certeza, seus desafios e suas recompensas.
Mas o que a torna especial é que, ao contrário das soluções rápidas e superficiais, ela nos convida a uma transformação profunda e duradoura. Tudo começa com a decisão de se responsabilizar por sua própria saúde e bem-estar, de parar de procurar soluções externas e começar a olhar para dentro, de reconhecer que o corpo não é um inimigo a ser dominado, mas sim um aliado a ser compreendido e cuidado. Quando um homem começa a trabalhar com os 3 pontos de ouro, algo interessante acontece. Inicialmente, ele pode estar focado apenas no resultado físico, na melhora da função erétil. Mas, à medida que pratica o ritual diário, ele começa a perceber outras mudanças, mais sutis, mas igualmente poderosas. Ele pode notar que seu sono melhora, que ele acorda mais descansado, que a sua energia durante o dia é mais estável. Pode perceber que seu humor está mais equilibrado, que ele reage ao estresse com mais calma, que a sua mente está mais clara e focada. Essas mudanças não são coincidência. Elas são o resultado do reequilíbrio do sistema nervoso, da melhora da circulação sanguínea, da redução do estresse crônico. Elas são sinais de que o corpo está voltando ao seu estado natural de equilíbrio e vitalidade. E à medida que essas mudanças se aprofundam, algo ainda mais profundo começa a acontecer. O homem começa a se reconectar consigo mesmo de uma forma mais autêntica. Ele começa a se sentir mais presente, mais vivo, mais inteiro. Lembro-me de Antônio, um homem de 72 anos que chegou ao meu consultório sentindo que sua vida havia perdido o sentido. Após uma carreira bem-sucedida como comerciante de vinhos do Douro, ele se encontrava aposentado, com os filhos adultos vivendo suas próprias vidas e um senso de vazio que ele não sabia como preencher. Sua dificuldade erétil era apenas o sintoma mais visível de um desequilíbrio maior. Ele estava deprimido, sem energia, sem propósito. Ele sentia que sua melhor vida já havia passado. Quando introduzi os 3 pontos de ouro a ele inicialmente os via apenas como uma técnica para resolver seu problema físico, mas à medida que começou a praticar o ritual diário, ele começou a perceber mudanças em outros níveis. Ele começou a dormir melhor, a ter mais energia durante o dia. A sua mente, que antes estava constantemente nebulosa e ansiosa, começou a ficar mais clara e calma. Ele começou a se interessar novamente por hobbies que havia abandonado, como a jardinagem e a leitura. 3 meses depois, ele voltou ao meu consultório um homem diferente. Seus olhos brilhavam com uma luz que não via há anos. Ele não apenas havia recuperado sua função física, mas havia encontrado um novo sentido para sua vida. Eu pensei que minha melhor vida já havia passado, mas agora percebo que eu estou apenas começando um novo capítulo. Um capítulo onde eu não sou definido pelo que eu faço, mas sim por quem eu sou. E isso, doutor, é uma liberdade que eu nunca conheci antes. A história de Antônio ilustra algo fundamental. A jornada da vitalidade recuperada não é apenas sobre restaurar uma função física. É sobre redescobrir quem você é além dos papéis que desempenha, além das expectativas dos outros, além das limitações que você impôs a si mesmo. Outro aspecto crucial dessa jornada é o impacto nos relacionamentos, porque a vitalidade não é apenas individual, ela é relacional. Ela se expressa e se fortalece na conexão com os outros. Muitos homens que enfrentam dificuldades eréteis também enfrentam dificuldades em seus relacionamentos íntimos. A ansiedade, a vergonha, o medo da rejeição criam barreiras que dificultam a conexão emocional e física. Mas, à medida que a vitalidade física é restaurada, algo interessante acontece. A confiança retorna, a vulnerabilidade torna-se possível novamente, a conexão se aprofunda. Conheci Manuel,
um homem de 65 anos que havia se afastado de sua esposa nos últimos anos por causa de suas dificuldades físicas. Ele a amava profundamente, mas o medo de falhar, a vergonha de não ser mais o homem que ela havia conhecido, o levaram a se fechar, a evitar qualquer aproximação íntima. Quando começou a trabalhar com os 3 pontos de ouro, as mudanças físicas vieram gradualmente, mas as mudanças emocionais e relacionais foram ainda mais profundas. À medida que ele começou a se sentir mais confiante, mais seguro de si, ele começou a se abrir novamente com sua esposa. Ele começou a expressar seus medos, suas inseguranças, seus desejos. E ela, por sua vez, compartilhou seus próprios sentimentos, sua própria saudade da conexão que eles haviam perdido. O resultado foi uma renovação não apenas de sua vida íntima, mas de seu relacionamento como um todo. Eles redescobriram a amizade, a cumplicidade, o romance que os havia unido no início. E essa conexão mais profunda, por sua vez, fortaleceu ainda mais sua vitalidade física. Eu pensei que tínhamos perdido tudo, ele me disse em uma de nossas consultas de acompanhamento. Mas agora percebo que estávamos apenas esperando um recomeço. E esse recomeço começou quando eu decidi parar de me esconder e começar a me curvar. A história de Manuel nos lembra que a vitalidade não é apenas uma questão individual. Ela floresce na conexão, no compartilhar, na vulnerabilidade mútua. E quando nos permitimos ser vistos em nossa totalidade, com nossas forças e nossas fraquezas, criamos espaço para uma intimidade mais profunda e autêntica. Além dos 3 pontos de ouro, existem outras práticas que podem complementar e potencializar essa jornada de renascimento. Uma delas é a atenção à alimentação e à hidratação. O corpo precisa dos nutrientes certos para funcionar de forma otimal. Alimentos ricos em antioxidantes, vitaminas e minerais podem apoiar a saúde cardiovascular, o equilíbrio hormonal e a energia geral. Alimentos como frutas vermelhas, nozes, peixes ricos em ômega 3, vegetais folhosos e grãos integrais podem ser especialmente benéficos. Da mesma forma, a hidratação adequada é essencial para a circulação sanguínea e a função celular. Beber água suficiente ao longo do dia pode fazer uma diferença significativa na energia e na vitalidade geral. Outra prática poderosa é o movimento consciente. O corpo foi desenhado para se mover e o sedentarismo é um dos maiores inimigos da vitalidade. Não é necessário fazer exercícios intensos ou ir a uma academia. Caminhadas diárias, alongamentos suaves, yoga, tai chi, qualquer forma de movimento que seja prazerosa e sustentável pode fazer maravilhas. O importante é encontrar uma forma de movimento que você goste, que possa ser incorporada consistentemente à sua rotina. Porque a consistência é mais importante do que a intensidade. A qualidade do sono também é fundamental. Durante o sono, o corpo se repara, se regenera, se equilibra. Privar-se de sono adequado é como tentar dirigir um carro sem combustível. Não importa quão bom seja o motor, ele não funcionará corretamente. Criar uma rotina de sono saudável, com horários regulares, um ambiente propício ao descanso e práticas relaxantes antes de dormir pode ter um impacto profundo na vitalidade geral. E, finalmente, não podemos subestimar o poder da mente e das emoções. O estresse crônico, a ansiedade, a depressão, todos esses estados mentais têm um impacto direto no corpo físico. Eles ativam o sistema nervoso simpático, aumentam os níveis de cortisol, interferem na produção de testosterona e prejudicam a circulação sanguínea. Práticas como meditação, mindfulness, respiração profunda, journaling,
ou simplesmente passar tempo na natureza podem ajudar a acalmar a mente, a reduzir o estresse e a criar um estado interno mais propício à vitalidade. Lembro-me de Carlos, um executivo de 58 anos que vivia sob constante pressão no trabalho. Ele dormia mal, comia de forma irregular, raramente se exercitava e lidava com o estresse bebendo álcool e trabalhando ainda mais. Quando chegou ao meu consultório com dificuldades eréteis, ele inicialmente queria apenas uma solução rápida, um medicamento que lhe permitisse funcionar novamente. Mas, quando expliquei a conexão entre seu estilo de vida e seu problema físico, ele concordou em fazer mudanças mais profundas. Ele começou a trabalhar com os 3 pontos de ouro, mas também começou a priorizar o sono, a melhorar sua alimentação, a caminhar diariamente e a praticar meditação. Os resultados foram surpreendentes. Não apenas a sua função física melhorou significativamente, mas sua energia, seu humor, sua clareza mental e até mesmo seu desempenho no trabalho se transformaram. Eu pensei que estava apenas tratando um problema lá embaixo, ele me disse em nosso último encontro. Mas agora percebo que estava reiniciando minha vida inteira, e essa nova vida é muito melhor do que a antiga. A história de Carlos nos lembra que a vitalidade não é algo isolado, que pode ser tratado de forma fragmentada. Ela é um reflexo de como vivemos como um todo. E quando estamos dispostos a olhar para a totalidade de nossas vidas, a fazer mudanças em múltiplos níveis, os resultados podem ser extraordinários. A jornada da vitalidade recuperada é, em essência, uma jornada de volta a si mesmo. É um convite para se reconectar com seu corpo, com suas emoções, com seus relacionamentos, com seu propósito. É uma oportunidade de se reinventar, de descobrir novas formas de expressar sua masculinidade, sua energia, sua vitalidade. E o mais bonito é que essa jornada não tem fim, porque a vitalidade não é um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser percorrido. A cada dia, a cada momento, temos a oportunidade de escolher a vitalidade, a presença, a conexão. Os 3 pontos de ouro são apenas o começo, são uma porta de entrada, uma ferramenta poderosa para iniciar essa jornada. Mas o verdadeiro trabalho, a verdadeira transformação, acontece no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos momentos de atenção plena, na disposição de estar presente consigo mesmo e com os outros. Então, se você está pronto para embarcar nesta jornada de renascimento, comece hoje, comece com os 90 segundos de ouro, mas não pare por aí. Explore outras práticas, outras formas de cuidar de si. Observe o que seu corpo está tentando lhe dizer. Esteja aberto às mudanças, às surpresas, aos milagres que podem surgir quando você se permite ser vulnerável, autêntico, presente. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Milhões de homens ao redor do mundo estão passando por desafios semelhantes, buscando soluções, ansiando por uma forma mais profunda e autêntica de viver. E ao compartilhar sua história, ao buscar apoio, ao se abrir para a cura, você não está apenas se ajudando. Está ajudando a quebrar o silêncio, a criar um espaço onde outros homens também possam se sentir seguros para compartilhar suas lutas e suas vitórias. Porque a verdade é que a vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. É a coragem de ser humano em toda a sua complexidade, de aceitar as mudanças da vida com graça e dignidade, de buscar a cura não como um destino final, mas como um caminho contínuo de descoberta e crescimento. E, nesse caminho, você pode descobrir
Assim como tantos outros homens descobriram que a melhor parte de sua vida pode estar apenas começando, que a vitalidade não é algo que se perde com a idade, mas algo que se transforma, se aprofunda, se enriquece. Que sua jornada de renascimento seja cheia de descobertas, de conexões, de alegria. Que você encontre em si mesmo a força, a coragem e a sabedoria para viver cada dia plenamente, com presença, gratidão e amor. E se você sente que este conteúdo está fazendo diferença em sua vida, deixe um comentário abaixo. Sua experiência pode inspirar outros homens a embarcarem nesta jornada de autodescoberta e cura. Juntos, nós podemos criar uma comunidade onde a vitalidade em qualquer idade não é apenas possível, mas celebrada. Para continuar sua jornada de transformação, não deixe de conferir o livro A Sabedoria Financeira de Deus, Despertando Meu Gênio Financeiro, de Alberto Agostinho Jacalazzi. Uma leitura que vai além das finanças, tocando em essências profundas da vida. O teu milagre pode estar a um clique. Link na descrição. E para quem busca produtos que complementam essa jornada de vitalidade, visite a loja Emoio, www.emoio.com. Use o código GENIO10 e ganhe 10% de desconto na sua primeira compra. Comece sua colheita de vitalidade hoje mesmo. Lembre-se, você é mais do que seu corpo, você é mais do que sua idade, você é uma expressão única da vida, com potencial infinito para crescer, se transformar e florescer. Permita-se renascer a cada dia, redescobrindo a vitalidade que é seu direito de nascimento. Estou com você nessa jornada, e juntos nós podemos criar um mundo onde homens de todas as idades vivam com vitalidade, propósito e alegria.